do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. A gente já falou de privatização. Agora, ministro, eu estava olhando aqui uma informação da própria Confederação Nacional dos Municípios. Em relação aos recursos enviados pela União, pelo fundo, dentro do Fundo Nacional de Saúde, aos municípios, 41% dessas unidades não utilizaram os recursos que vieram em 2020 e teriam que ser usados até 2021. O Tribunal de Contas vai agir nessas situações, vai verificar por que esses recursos não foram utilizados. A gente está falando de um período em que a pandemia estava numa crescente total, né? É muito grave. Essa informação da Confederação Nacional dos Municípios mostra uma inação do gestor público no momento em que a pandemia mais exigia a utilização de recursos para combater a alta incidência de mortes no Brasil. Nós tivemos durante um ano inteiro, famílias perdendo seus entes queridos. Eu mesmo tive a realidade de ver meu sogro vítima dos reflexos da Covid, deputado Ivaldo Moraes, e sei a dor desse momento em que as pessoas, de uma hora para outra, estão com uma gripe, aí se hospitalizam, o pulmão enche e aí começa o drama que dura semanas, meses ou poucos dias. Eu, na condição de médico, eu estou hoje relatando todos os processos da Covid, relativos à Covid, do TCU. E já chegou uma representação do Ministério Público junto ao TCU com relação a exatamente essa notícia. Nós abrimos uma auditoria, vamos levantar quais as razões da não utilização desses recursos e, se for razões de ordem ilegal, ilegítima ou negligente, nós vamos abrir TCEs, que são tomadas de contas especiais, que é o instrumento processual em que o TCU tem para punir o gestor público que não aplicou bem os recursos. Muitas vezes o gestor público tem um recurso e aplica mal ou aplica de uma forma diferente. Outras coisas, ele tem o recurso e não aplica. Não aplica, é o caso. Então, isso, inclusive, pode configurar crime contra a administração pública. Outra denúncia relativa a esses recursos da Covid tem a ver com o chamado Consórcio Nordeste. Tem muita denúncia de que equipamentos foram comprados naquela fase também, onde o pico da doença estava em alta. Foram pagos, inclusive, esses equipamentos e eles efetivamente não chegaram aos estados nordestinos. O Tribunal de Contas da União está acompanhando isso? Está acompanhando. Tem uma auditoria específica, não está comigo, está com o ministro Benjamin Zimmermann, que era o antigo relator dessa matéria Covid no tribunal. Mas, além do consórcio Nordeste, outros consórcios de estados e consórcios de municípios estão sendo investigados pelo TCU com relação aos resultados da aplicação desses recursos. Muitos desses recursos saíram dos cofres públicos e não chegaram na forma de realidade de equipamentos, realidade de prestação de serviços. Isso aí, a responsabilidade seria dos governadores? Seria daqueles que assinaram as demandas necessárias. Do consórcio Nordeste é composto pelos 9 governadores, né? Prefeitos, e se for consórcio de prefeitura, prefeito, se for consórcio, se for Ministério da Saúde, ministro. Então, as responsabilidades, o TCU é um órgão que tem uma amplitude tão grande, de acordo com a Constituição Federal, um órgão secular, tem 129 anos, que nós temos a responsabilidade de julgar desde as contas da Presidência da República até a conta do prefeito da cidade menor da Paraíba. E quando tem um convênio que tem parte de recurso federal, parte de recursos dos estados, contrapartida do município, o Tribunal de Contas também, da União, também atua. Assuma a responsabilidade e aqueles recursos que foram da União, ele separa numa TCE específica e os recursos do Estado ele manda para o Tribunal de Contas do Estado respectivo. E tenho visto também o acompanhamento em relação aos gastos do governo federal, nessa fase agora, mais recente, com as vacinas, a compra de doses de imunizante. Foram 517 milhões de doses de vacinas contratadas até 25 de outubro de 2021. Eu acho que nós estamos muito bem aquinhoados hoje com relação a vacinas.
Lamentavelmente, erros foram capitais para que essa mortalidade no Brasil crescesse tanto. Primeiro, você tinha que fazer uma grande testagem no país, isso é elementar. Não se teve o direito, o povo brasileiro não teve o direito de se testar antes da vacina. A testagem daria o mapa, o diagnóstico dos focos da doença e as suas respectivas transmissibilidades. Nós não fizemos na testagem. Nós não tivemos um plano nacional de vacina. Foi feito, assim, atabalhoadamente. Mas o povo brasileiro gosta tanto de se vacinar que foi. Né? Nós temos focos aí de negacionistas, irresponsáveis com relação à vacina, mas a vacina é o único remédio atenuante desta carga viral. Agora, graças a Deus, a carga viral do Omicron, que é um RNA secundário da Covid, ela é mais transmissível, mas menos letal. Mas não deixa de ser perigosa para aqueles pacientes que têm comorbidades, como, por exemplo, cardíacos, doenças cardiocirculatórias, doença cardiopulmonar. Então, é uma situação que aumenta a hospitalização, que aumenta a demanda, que estressa o setor, e que nós precisamos tomar providências. O Brasil já comprou mais de 600 milhões de vacinas, né? E precisa-se ter. E nós já tivemos um passado em que vacinávamos milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque nós tínhamos uma rede de imunização muito forte. A gente precisa retomar isso para dar qualidade, né, ao povo brasileiro. Muita gente não está trabalhando porque está com medo do Covid. Outras pessoas têm mais idade, não estão saindo de casa. Outras pessoas estão vivendo o drama das crianças que agora estão submetidas à ação do vírus. Isso tudo faz com que essa pandemia seja avassaladora para a sociedade brasileira. Ministro, vou fazer aqui uma pergunta. A gente sabe que o Tribunal de Contas, todos os tribunais de contas, de uma forma geral, tem uma regra clara na sua composição, né? Tem representantes que vêm do parlamento, Senado, né? Três do Senado, 3 da Câmara, um dos auditores, um dos procuradores e um da Presidência da República. Da Presidência da República. E nessa formação desse pleno, há um rodízio, né? Vai ser um presidente, depois o ouvidor, o vice-presidente e tal. Quando é que o ministro Vital do Rego Filho chega na presidência? Qual é a projeção? A projeção daqui a 3 anos, se Deus quiser. Daqui a 3 anos, eu, a partir de junho, passo a ser vice-presidente. O presidente é o ministro Bruno Dantas. Esse ano nós vamos ter um grande encontro internacional, que é um encontro da nossa associação global, que reúne todos os conselhos executivos, todos os tribunais de contas, todos os órgãos de controle, chamada Intosai, que é a nossa ONU, vamos dizer assim. Vai ser no Rio de Janeiro, em novembro. E, nesta ocasião, o ministro Bruno Dantas, que é brasileiro, o Brasil vai sediar e o Brasil vai presidir por 3 anos. Então, o ministro será alçado à condição de presidente desse órgão mundial de controle, e 2 anos seguintes passarei a ter a honra de sediar, de presidir esse órgão internacional de controle, porque nos próximos 3 anos eu assumirei a presidência, se Deus quiser. Ok. Ministro Vital do Rego Filho, obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Correio. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Hermes, obrigado a você, telespectador, que nos dá tanta atenção, respeito e carinho. Que Deus nos proteja. Felicíssimo em reencontrá-lo, Hermes. Você continua com o mesmo astral, o tempo não passa para você. Obrigado, ministro.